Olá a todos e bem-vindos a uma jornada visual através do tempo, onde cada imagem conta uma história única e profunda. Hoje vamos mergulhar em fotografias históricas que capturam momentos que definiram eras, revelaram a engenhosidade humana e registraram a bravura e a beleza da vida cotidiana. Desde as primeiras fases da construção da Torre Eiffel até parques de outro século, essas imagens são janelas para o passado que continuam a inspirar e educar. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo que traz o passado à vida. Vamos começar. Proteção facial de plástico contra tempestades de neve foi uma inovação prática em 1939 em Montreal, mostrando uma tentativa inicial de se proteger contra o severo clima de inverno. Duas mulheres são retratadas testando essas viseiras, que parecem ao mesmo tempo caprichosas e funcionais, refletindo a engenhosidade da época em proteção pessoal contra o tempo. Um cacto gigante de Oregon em Baja Califórnia, em 1895, se destaca como um testemunho imponente da flora única da região. A escala do cacto é enfatizada pela pequena figura de um homem de pé, sob sua vasta gama de caules altos e verticais. – 775 mortes confirmadas em uma única foto em 1945. Esta foto captura um grupo de atiradoras soviéticas da Segunda Guerra Mundial, cada uma decorada com medalhas de bravura. Seus rostos compostos e trajes militares falam muito sobre suas habilidades e o papel crítico que desempenharam na frente oriental. Ernie Hudson, Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis no cenário de Os Caça-Fantasmas em 1984, equipados com seus icônicos trajes de caça-fantasmas, encarnando os personagens que se tornariam lendas da cultura pop. Esta foto espontânea captura a camaradagem e o espírito de aventura que definiram a clássica comédia sobrenatural. O maior cavalo do mundo, Brooklyn Supreme, mede 2 metros de altura e pesa 1.450 quilos, ao lado de dois homens que são diminuídos por sua enorme estatura. Essa foto deste cavalo gigante capturado em seu auge exemplifica a escala extraordinária e a magnificência dos cavalos. Mergulhador Emily Rakovica, em uma das primeiras fotos subaquáticas em 1899, posicionado nas misteriosas profundezas do oceano. Esta imagem histórica captura os primeiros dias da exploração submarina, uma época em que o mundo subaquático era uma nova fronteira para a ciência e a aventura. O centro de Manhattan durante a nevasca de 1888 está envolto em um emaranhado de fios de telégrafo e elétricos, um marco da época, enquanto os cidadãos navegam pela neve profunda que cobre as ruas. Este momento congelado no tempo ilustra a resiliência dos nova-iorquinos diante de um dos eventos climáticos mais severos do século. Juliane Koepke, uma jovem de 17 anos, foi sugada para fora de um avião após ser atingida por um raio. Ela caiu de uma altura de 3 quilômetros presa em seu assento e sobreviveu. No entanto, teve que enfrentar uma jornada de 10 dias pela selva amazônica antes de ser resgatada por uma equipe de madeireiros. Dos 93 passageiros e tripulação, Juliane foi a única sobrevivente do acidente do voo Lança 508 em 24 de dezembro de 1971.
Soldados alemães posam perto de um cavalo montado com uma armação feita sob medida, usada para acomodar uma metralhadora russa Maxim M1910 completa, com seu suporte com rodas e caixa de munição. Bandagens retiradas do kit de um cão britânico em 1915 destacam o papel crítico dos animais na guerra. Aqui, um médico é visto inspecionando cuidadosamente os suprimentos médicos carregados por um cão adornado com uma cruz vermelha, enfatizando o dever compartilhado entre homem e animal durante os esforços de guerra. O chefe John Smith, que se acreditava ter 138 anos quando morreu, é visto aqui com aparência digna, vestido de terno e uma cartola. Seu rosto conta uma história de muitos anos vividos. Esta fotografia apresenta um exemplo profundo das reivindicações de longevidade que eram frequentemente divulgadas na época. Ele morreu em 1922. Fundações da Torre Eiffel em 1887, exibindo a tarefa monumental de construir o que se tornaria um dos marcos mais icônicos do mundo. Os trabalhadores são vistos aqui entre os enormes blocos de pedra e andaimes, preparando o terreno para a estrutura de ferro que simbolizaria Paris. Trabalhadores preparam atarefadamente a fundação da Torre Eiffel em 25 de abril de 1887, colocando as vigas de ferro que sustentarão a estrutura maciça. Esta fotografia captura a mistura de trabalho humano e proeza industrial no alvorecer da construção da Torre Eiffel. Uma das fundações de pedra e cimento para as pernas da torre, em abril de 1887, destaca a escala massiva do desafio de engenharia enfrentado durante a construção da Torre Eiffel. A vasta cova em primeiro plano e a complexa rede de vigas de suporte revelam o meticuloso trabalho de base necessário para erigir o colosso de ferro. O início da construção da estrutura metálica, em 18 de julho de 1887, mostra uma cena de poder industrial onde as vigas angulares do que viria a ser a Torre Eiffel estão no chão prontas para serem erguidas. A presença de trabalhadores ao lado dessas peças colossais de ferro sublinha a escala e ambição deste histórico projeto de construção. A construção da Torre Eiffel começou em janeiro de 1887. A torre proposta tinha sido objeto de controvérsia, atraindo críticas daqueles que não acreditavam que era viável e daqueles que se opunham por motivos artísticos. Esta foto histórica captura o primeiro nível da Torre Eiffel quase concluído, com a intricada estrutura metálica agora definindo a base da estrutura icônica, registrada em 20 de março de 1888, exibindo um marco significativo na construção da torre. A imagem captura os estágios iniciais da construção da Torre Eiffel, especificamente a segunda etapa que começou em maio de 1888. Ela mostra a forma distintiva da base da torre tomando forma, com as 4 pernas começando a convergir à medida que a estrutura de ferro se estende para cima contra o plano de fundo de uma Paris agitada. Em julho de 1888,
A construção da Torre Eiffel havia progredido significativamente, mostrando a base de 4 pernas distintivas quase concluídas e os inícios da forma icônica da torre se tornando reconhecível contra o horizonte de Paris. Esta fotografia captura um momento no tempo em que a torre ainda não estava completa, mas sua escala monumental eventual e a ambição de seu design já eram claramente evidentes. A imagem captura o estágio avançado da construção da Torre Eiffel em dezembro de 1888, exibindo a estrutura intricada e o design arquitetônico tomando forma. Neste ponto, a forma distintiva da torre está se tornando reconhecível à medida que a etapa superior se eleva, marcando um marco significativo em sua construção icônica. Devido às precauções de segurança de Eiffel, incluindo o uso de plataformas móveis, grades de proteção e telas, apenas uma pessoa morreu durante a construção. Alexandre Gustave Eiffel, à esquerda, explora a torre concluída com um amigo. A Torre Eiffel concluída se ergue magnificamente sobre Paris. Suas 18.038 peças individuais de ferro, montadas com precisão, fixadas por 2,5 milhões de rebites. Esta conquista de 1888 simboliza um pico de engenharia e colaboração arquitetônica, marcando um marco celebrado no horizonte da cidade. Esta imagem mostra várias propostas de design submetidas para a Torre Eiffel que foram rejeitadas. O Parque Hiawatha, de 1912, mostra uma cena de um projeto recreativo inicial, com crianças participando de atividades físicas em uma variedade de estruturas de escalada e balanços. Ilustra a ênfase no brincar ao ar livre e na educação física durante o início do século XX. Meninas participam de várias atividades ao ar livre em um parque na ilha Harriet, em St. Paul, em Minnesota, exibindo lazer e recreação do início do século XX para mulheres jovens. A foto de 1905 capta um momento de inocência e brincadeira, com crianças em trajes da época desfrutando das alegrias simples de balanços e anéis de ginástica. Parece que as crianças de hoje ficaram mais delicadas em comparação com as crianças de décadas atrás. Crianças brincando no campo de jogo da Broadway em 1910. Parquinho infantil no Parque Belle Isle, em Detroit, em 1905. Argolas e postes no Parque Bronx, em Nova York, no ano de 1911. Esperamos que esta jornada através da lente do tempo tenha sido tão esclarecedora quanto emocionante para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo que traz o passado à vida. Até a próxima!